Conecta, transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor. Já imaginou como o mundo seria sem filmes, desenhos e séries? O BNDES faz a diferença para tirar do papel as produções audiovisuais brasileiras, levando essas produções do Brasil para o mundo e conquistando prêmios internacionais. E além disso, o BNDES investe em salas de cinema por todo o país, fazendo com que todo mundo possa sentir de perto a magia do cinema. BNDES. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. A Dow, líder mundial da indústria química, apoia ações de cidadania corporativa com o compromisso de avançar o progresso humano. Essas ações são baseadas em 3 pilares: soluções para a força de trabalho, soluções de negócios e soluções para a comunidade. As ações dentro do pilar de soluções para a força de trabalho visam capacitar educadores e aumentar o interesse dos estudantes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Trabalhando iniciativa STEM, a Dow colabora para construir a força de trabalho do amanhã. Boa tarde, pessoal, dando sequência aos painéis do Big Festival 2018, que é o maior festival de games independentes da América Latina. Vamos agora falar de impulsionar a empresa de jogos com Google Automation. E eu queria chamar o nosso convidado aqui ao palco, o Carlos Façanha, do Google. Lembrando que quem quiser pode mandar perguntas por meio do aplicativo do Big Festival 2018. Se der tempo, ele lê aqui no palco. Se não der, ele responde depois. Obrigado. Legal, boa tarde, pessoal. Como ele disse, meu nome é Carlos Façanha. É um grande prazer para mim estar aqui hoje. Eu trabalho no time de desenvolvimento de produto lá na Califórnia, mas uma das coisas mais legais do meu trabalho é poder viajar, é poder encontrar com os anunciantes, os desenvolvedores que usam os nossos produtos e sempre tentar descobrir maneiras de melhorar o produto, quais são as maneiras que vocês estão usando o produto e ter essa interação. E principalmente para mim, que nasci aqui no Brasil, poder voltar aqui e toda vez que eu venho, eu vejo como esse ecossistema está se desenvolvendo e cada vez mais desenvolvido cada vez que eu venho. Então, obrigado pela oportunidade, é um grande prazer. A gente vai falar um pouquinho sobre como impulsionar o seu negócio de games usando a automação do Google. Eu amo jogos, eu amo o Brasil, obviamente. A minha história com jogos é um pouco curiosa. Eu cresci jogando jogo de console, Atari, Master System, Mega Drive. Já estou divulgando aqui a minha idade, de certa forma. Mas, assim, em determinado momento da minha adolescência e na época da faculdade, eu não jogava tanto jogo. Eu não era tão fanático, eu fiz computação, a grande maioria dos meus amigos jogava e eu não era muito a minha praia. Mas de uns 7, 8 anos para cá, com mobile e com celulares e com as App Stores, tanto da Google quanto da Apple, eu voltei a jogar. E hoje eu gasto uma boa parte do meu tempo livre, que infelizmente não é muito grande, mas eu uso jogando jogos, e aí até listei alguns dos meus favoritos de todos os tempos aí. Então, é algo que eu gosto bastante de fazer. E eu só falo isso pelo seguinte, só para ilustrar como que mobile democratizou o acesso a games para uma audiência que não necessariamente era uma audiência de gamers, né, de gamers pesados, que é o meu caso, por exemplo. E se você olha para o tamanho desse mercado, acho que a gente já falou em algumas palestras anteriores, mas olhando o App Annie no ano passado, dentro de apps foram transacionados 86 bilhões de dólares, se você olhar os apps que são comercializados na App Store da Apple e na Google Play. Então, é um mercado gigantesco. A gente sabe que esses 86 bilhões são em apps, mas a grande maioria desse dinheiro é gasto dentro de games. Então, o que isso mostra para a gente é que é uma oportunidade gigantesca. É um mercado. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse número quando eu entrei no time, há 2 anos atrás, eu falei, não é possível. Então, é um mercado gigantesco e, ao mesmo tempo que é uma oportunidade gigantesca, é um desafio muito grande também, porque o que acontece é que não é só você que está tentando abocanhar um pedaço da oportunidade. Todo mundo está tentando abocanhar um pedacinho dessa oportunidade. Então, a competição é muito grande nesse espaço. É muito difícil você ser relevante em relação à sua competição. E outra coisa que acontece é, como tem muita oferta, muita opção,
automaticamente as expectativas dos usuários aumentam bastante. Então, você tem que estar constantemente gastando o seu tempo para otimizar o gameplay, para otimizar o seu app, e a gente quer ajudar vocês a fazer isso, que a gente quer ajudar vocês usando automação, machine learning, não só para adquirir usuários, né, para o seu game, mas também para liberar tempo para que vocês foquem na parte mais importante do teu negócio, que é desenvolver o app em si. Então, eu vou falar bastante sobre machine learning, a gente já falou um pouquinho, mas para aqueles que não são familiarizados com machine learning, de uma forma bem simplista, ele é um jeito novo de resolver problemas tradicionais. É basicamente a diferença entre você pré-programar um determinado conjunto de regras para o computador fazer alguma coisa, versus você deixar o computador descobrir a melhor maneira de resolver aquele problema e iterar até ele achar qual que é a estratégia ótima. É meio seco, meio teórico isso, então eu quero mostrar para vocês... espera só um pouquinho. Quero mostrar para vocês um exemplo de uma aplicação de machine learning para resolver um problema tradicional. Quem já ouviu falar no AlphaGo? Quem já jogou o joguinho de Atari chamado Breakout? Alguns já. Então, nesse exemplo aqui, a gente aplicou machine learning para tentar jogar Breakout. E só para setar o contexto, o computador não sabia absolutamente nada sobre Breakout. O computador sabia qual que era o score, ele tinha acesso aos pixels da tela e a alavanca que controlava a basezinha para a direita e para a esquerda. Não sabia mais nada. E ele sabia, obviamente, que ele tinha que maximizar o score. Vamos ver como é que ele fez. Depois de tentar 100 vezes, ele pegou um pouquinho da manha, mas ele estava perdendo várias. 200 episódios depois, está melhorzinho. Está melhor, mas ainda não pegou a manha. Depois de 400, aí começa... Você vê que o skill aumenta bastante, ele não está perdendo nenhuma, tá vendo? E, de novo, ele não tem conhecimento prévio de como jogar, ele está aprendendo à medida que ele vai testando. Depois de 600, começa a ficar muito interessante. Eu vou deixar vocês verem, eu não vou falar nada para não estragar a surpresa. Cara, é impressionante. Sem a gente fazer nada, ele descobriu qual era a estratégia ótima, que era quebrar os bloquinhos do lado e jogar a bolinha, e aí a bolinha bate no teto e quebra os blocos automaticamente. E ele faz isso várias vezes. Ele é capaz de jogar a bola pelo buraco. Então, assim, é impressionante. Ele atingiu rapidamente um nível que é um nível muito maior de skill de muito humano. Eu não consigo fazer isso. Não sei se o pessoal que jogava conseguia, mas eu não consigo fazer isso. Então, mas assim, obviamente ninguém aqui está interessado em como fazer para melhorar o score em Breakout. A gente quer saber como usar isso para o desafio de vocês. Eu imagino que vários de vocês têm o desafio de conseguir novos clientes, conseguir novos jogadores, novos players para o seu app, para o seu jogo. Então, o que a gente quer fazer hoje é explicar como que a gente vai usar machine learning e automação para poder conquistar os usuários mais valiosos para o seu negócio. A primeira notícia boa de tudo isso é que tem jogador suficiente por aí. Tá? Então, se você olhar no ano passado, só na Play Store foram 94 bilhões de downloads durante o ano, tá, de aplicativos. Então, tem bastante gente comprando e fazendo instalação de aplicativo. Mas o problema é o seguinte, o perfil é muito diverso. A gente já falou em algumas apresentações aqui, como cada usuário é um usuário único, mas acho que o principal takeaway aqui é que os jogadores, não dá para você colocar os jogadores em moldes, né? Quando você olha o perfil de quem joga jogos, a gente vê que a maioria não é homens jovens, como muita gente pensa. É 50-50 entre homem e mulher. E uma estatística muito interessante que a gente descobriu é que, se você pegar a demografia de mulheres entre 10 e 65 anos de idade, 65% desse grupo joga jogos no celular. Então, é muito interessante. E a gente ouve todos os dias exemplos, até o pessoal antes usou o exemplo da avó do nosso diretor de vendas,
que tem, acho que ela tem uns 70 anos ou mais, e ela era o número 4 no ranking global de Angry Birds. E assim, eu, por exemplo, jogo jogos com meu sobrinho que tem 7, 8 anos. A minha filha de 4 anos, eu faço compra para ela dentro de joguinho para liberar alguma fase, ou liberar alguma funcionalidade. O meu filho de 1 ano já mexe no iPad, já tenta, né, fazer, então daqui a pouco já está jogando também. Então, realmente, não tem um perfil específico. E aí, fica difícil, porque, como não tem um perfil específico, como é que faz para você buscar o usuário mais valioso? Então, foi por isso que a gente conseguiu, que a gente começou a procurar jeitos de ajudar vocês, usando o Machine Learning. A gente criou o que a gente chama de Universal App Campaigns, ou UAC, que são as campanhas universais, que basicamente tentam facilitar essa tarefa de aquisição de novos usuários. O que ela faz ela tenta buscar para você o usuário mais valioso, os usuários mais valiosos para o seu jogo, dentre todos os mais de 1 bilhão de usuários que acessam as plataformas do Google, como a busca no Google.com, a Play Store, YouTube, e também a nossa rede de display, que tem mais de 3 milhões de sites e aplicativos na rede. E aí o que a gente faz... na verdade, eu não vou entrar mais tanto no detalhe. Antes de eu entrar no detalhe, deixa eu só mostrar para vocês um exemplo de um cliente que usou UAC para atingir o objetivo de negócio. Então, vocês devem ter ouvido, alguns de vocês devem ter ouvido falar na Kaban. Eles são um desenvolvedor baseado em São Francisco e eles desenvolveram o Marvel's Contest of Champions e o Fast and Furious. Eles procuraram a gente há um tempo atrás porque eles queriam aumentar a base deles de usuários diários, usuários ativos diários, né, o que eles chamam de regulars. Eu vou deixar eles contarem para vocês a história. Kabam is a world leader of massive multiplayer mobile games. Marvel Contest of Champions is an action fighting game that released in 2014, and users can play with anyone else in the world. Because Marvel is a very social game, it's important that we find players all over the globe. Our target audience are engaged daily active users, or what we like to call them our regulars. These regulars are hard to find because they're not bound by geography, gender, or age. We really didn't have the resources to process and analyze millions of data points to find our target gamer. From Hong Kong to Dallas, each player has their own unique gamer profile. At the end of the day, we just want to reach more people in the world who are going to become regulars. We worked with the Google account team to create a bid strategy that would find the regulars who would want to play Contest of Champions. Google's automation helped us find a huge untapped audience that we didn't know existed. Considering our game is 3 years old with a high user base, that really isn't an easy thing to do. We reached hundreds of thousands of new players. Year-over-year install volume increased by 2.5 times, with our target return on ad spend increasing by 70%. Now we've been able to focus on our overall growth strategy, rather than worrying about manually optimizing campaigns. Bom, para a gente é uma honra, é muito legal ter participado dessa história com a Kaban. Como a gente viu, eles já tinham uma base de usuários muito significativa. O game tinha sido publicado em 2014, então já era uma base muito grande. Então foi um desafio para a gente. E mesmo assim, a gente conseguiu aumentar o número de instalações trimestrais em 6 vezes. E também, com o UAC, eles conseguiram um retorno sobre o investimento deles, aumentar esse retorno em 70%. Então foi uma história muito bacana que a gente conseguiu junto com a Kaban, que eu queria compartilhar com vocês. E no mês passado, deixa eu contar um pouquinho do que a gente usou por trás disso daqui, né? Qual que é o segredo para conseguir esse sucesso? Então, o segredo a gente já falou, é usar machine learning, é usar o aprendizado de máquina, e aqui que eu conecto a história que eu contei antes. O que a gente está fazendo aqui, por trás das cenas, é combinar em real time, usar centenas de milhões de combinações de sinais sobre os usuários, sobre o contexto, para poder entregar o usuário certo. Então, a UAC está processando todas essas combinações em real time e descobre qual que é o melhor anúncio para mostrar para qual usuário, em que momento, qual que é o formato do anúncio, a gente mexe no formato, no design do anúncio, dependendo da oportunidade que a gente tem de mostrar, e também quanto que a gente vai pagar por cada anúncio.
E a gente faz isso em real time para poder otimizar o retorno do teu investimento, para otimizar o retorno que você tem sobre o seu orçamento de publicidade. Isso economiza dinheiro e economiza tempo também, porque como a máquina está tomando conta de fazer toda essa segmentação para vocês, a gente espera que vocês consigam ter mais tempo para poder focar na parte mais importante, que é a parte do desenvolvimento do produto, de melhorar a experiência do produto. Então, no mês passado, no I/O, a gente divulgou alguns números, a gente está muito feliz com o resultado do UAC até agora. Os nossos produtos de anúncio já entregaram mais de 10 bilhões de instalações a partir de anúncios. E acho que é até mais importante do que o número de instalações, a cada trimestre, os nossos produtos entregam mais de 7 bilhões de in-app events. O que são in-app events? São os eventos dentro do jogo, são o usuário passar de fase, o usuário fazer uma compra, o usuário fazer um cadastro. Então, é um volume realmente muito grande. A gente está muito feliz, mas a gente não para por aqui. Tem uma série de coisas que a gente está procurando introduzir no UAC para fazer com que ela fique cada vez melhor e tenha uma performance cada vez melhor. E eu queria compartilhar com vocês alguns dos anúncios que a gente fez no mês passado e no GDC em março também, e que a gente vai estar lançando na segunda metade desse ano. Vocês devem imaginar que uma das formas mais eficientes de você mostrar mais sobre o seu app para um usuário é usando o vídeo, fazer eles assistirem um vídeo sobre o seu app, sobre o seu gameplay. Então, a gente está introduzindo um beta de vídeos na Play Store. Como é que funciona isso? O usuário está na Play Store, está olhando algumas recomendações, ele vai ver um vídeo, ele vai ser convidado a clicar no vídeo, ele clica, assiste o vídeo, depois que ele entendeu como funciona o seu game, depois que ele entendeu como é que é o seu aplicativo, ele pode decidir se ele vai querer instalar ou não. Por que a gente faz isso? Porque dessa forma você consegue qualificar melhor o usuário, a gente consegue entregar um usuário mais qualificado, um usuário que já entende muito mais do seu aplicativo. Google Play Instant. A gente falou um pouquinho antes de Google Play Instant. O que é a tecnologia de Google Play Instant? Você, ao invés de forçar o usuário a fazer o download do aplicativo, você consegue fazer uma versão menor, uma versão simplificada do seu jogo, que carrega instantaneamente e deixa que o usuário teste o aplicativo antes de fazer o download. Então, a gente falou sobre vídeo sendo uma forma muito boa de qualificar o usuário. Deixar o usuário testar o aplicativo é uma outra forma. E a gente quer combinar isso com ads. Então, tem um piloto que a gente está testando agora, que se você já tem um Instant Game, já tem o Google Play Instant no seu jogo, você pode linkar isso com o AdWords, você pode linkar isso com o Universal App Campaigns. E o que vai acontecer? No anúncio, ao invés de a gente mostrar o botão de instalação, a gente mostra um botão que fala, teste agora. O usuário clica, abre o aplicativo instantaneamente, testa o aplicativo e decide se quer instalar ou não quer. De novo, isso ajuda a qualificar melhor os usuários e entregar ao usuário de maior valor para o seu aplicativo. A gente está trabalhando para fazer com que os anúncios sejam mais informativos, né, e que também eles sejam mais interativos, mas isso não é suficiente. A gente também quer que eles sejam super relevantes para os seus usuários. Então, tem um esforço muito grande, e a gente vai lançar também no segundo semestre, que é de mostrar o conteúdo do aplicativo dentro do anúncio, para você mostrar exatamente aquele produto, aquela feature que é interessante para o usuário na hora que você está mostrando o anúncio. A gente fez alguns estudos e pesquisa com usuários, 70% dos usuários dizem que eles decidem se eles vão instalar ou não, levando em consideração se eles vão usar ou não o aplicativo. É bem intuitivo, é bem óbvio, mas suporta a nossa estratégia de tentar tornar os anúncios mais informativos e mais relevantes. Só para ilustrar o que eu falei e dar um exemplo, o Wish é um app de compras. Isso aqui é um exemplo de varejo, mas isso aqui aplica para várias verticais. E o que a Wish fez foi, ela associou o catálogo de produtos deles, todos os produtos que são vendidos dentro do app, com a campanha de UAC, e a gente consegue mostrar no anúncio uma foto do produto e a descrição do produto, ou então fotos e descrições de produtos que são os produtos mais relevantes para o cliente que está vendo o anúncio naquele momento. E aí, mudando um pouquinho de assunto, a gente falou sobre fazer os anúncios mais relevantes, mais interativos, mais informativos. A parte de mensuração e atribuição é muito importante também. Então, a gente anunciou o lançamento dos relatórios de VTC
VTC significa View Through Conversions. Que diabo é isso? View Through Conversions é um jeito de você associar, de você correlacionar visualizações dos seus anúncios na rede de display e vídeo com uma instalação. Por que isso é importante? Porque isso dá uma visão mais completa, dá uma visão mais holística de como que como o seu dinheiro, como o seu investimento está funcionando. Hoje em dia você consegue ver como que os cliques estão traduzindo em instalações, agora você vai conseguir ver como que as visualizações também estão traduzindo em instalações. E é importante porque a indústria, de certa forma, está migrando para isso, os outros provedores também são avaliados desse jeito, então a gente vai oferecer esses relatórios não só no AdWords, mas também nos parceiros que têm as ferramentas de atribuição. Então, você vai conseguir comparar de igual para igual Google e outros provedores de anúncios usando esses relatórios também. Bom, espero que vocês ainda estejam comigo. Eu cobri como é que a gente vai usar Machine Learning para User Acquisition, eu cobri um pouquinho dos novos lançamentos. Essa terceira fase, essa terceira parte da apresentação, é para dar algumas dicas de como usar UAC e extrair o maior valor possível de UAC. Só para eu saber, alguém na plateia, quem já usa UAC? Não, muita gente. É importante isso para quem já usa, mas eu acho que dá uma visão muito boa também para quem ainda não usa, para entender o que é o UAC, porque acho que facilita se vocês tiverem interesse de explorar depois. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre objetivos, eu vou falar sobre lances ou bids e vou falar sobre anúncios. Sem querer ser muito repetitivo, quando você olha o perfil dos usuários, eu garanto que se vocês olharem o perfil dos usuários nos seus apps, vocês vão ver isso. Historicamente, isso aqui não é de app, isso aqui é mais de e-commerce. A gente vê que 20% dos usuários são responsáveis por 80% da receita. Quando a gente olha para aplicativo, como a gente olha para games, a gente sabe que essa relação é muito mais dramática do que 20-80. Né? A gente falou sobre 3% dos usuários fazendo qualquer compra no aplicativo. Por que eu estou mostrando isso? Porque é muito importante você olhar os seus usuários num nível de granularidade bem grande. Você olhar usuário a usuário. Então, você tem que se perguntar o tempo inteiro, quem são meus usuários mais valiosos? Qual que é o grupo? Quanto que eu estou pagando por eles? Eu estou pagando muito? Estou pagando pouco? Tem algum grupo de usuários que poderia ser valioso para o meu game, que eu não estou alcançando? O exemplo da avó do nosso diretor de vendas. Então, só que analisar nesse nível de detalhe, nesse nível de granularidade é muito complicado e é muito difícil para um humano fazer isso. Então, a gente desenvolveu o UAC pensando nisso, a gente desenvolveu o UAC para ajudar vocês com esse desafio, e o primeiro conceito é o conceito de objetivo. O que você está tentando fazer com o seu negócio? Você está tentando aumentar a base, você está tentando aumentar a base de usuários ativos, você está tentando aumentar o número de net purchases, e o primeiro passo é você escolher a conversão. A gente falou um pouquinho de Firebase. Firebase é um jeito de fazer isso. Tem outras formas também de você escolher a conversão. Mas é muito importante que você faça o tracking desses eventos dentro do jogo. E, de novo, um evento pode ser passar para uma fase, pode ser fazer uma compra, pode ser fazer um cadastro. Fazer essa conversão e compartilhar, e enviar essas conversões para o Google. Porque cada evento que a gente recebe do seu aplicativo é uma oportunidade que a UAC tem de aprender mais sobre os seus usuários mais valiosos. A gente olhou, a gente viu o exemplo do Breakout. Com 100 interações, ele não estava mandando muito bem. Com 200, melhorou. Com 400, já estava num nível muito bom. 600... Então, o mesmo conceito aqui aplica. Quanto mais eventos UAC receber, mais eventos a gente vai ter para poder aprender mais sobre o seu usuário, entender quais são os usuários valiosos e buscar outros usuários que sejam semelhantemente tão valiosos quanto aqueles usuários. E aí entra a questão do objetivo que eu falei. Então, aqui eu estou mostrando 3 objetivos principais. Os 2 primeiros já estão lançados, o terceiro a gente ainda está testando. Tá? Mas é importante você escolher um objetivo e considerar relações entre volume e valor. Então, só para explicar um pouco mais desse slide para vocês. A primeira opção é você tentar maximizar o número de instalações, que a gente chama de TCPI. O que vai acontecer? Você vai falar quanto você quer pagar para a instalação e a gente vai maximizar o número de usuários que instalam o aplicativo. Eu não vou olhar
o que o usuário faz dentro do aplicativo, se o usuário é um usuário que vai gerar valor, que vai fazer compra, que vai passar de fase, eu vou maximizar o volume. Tem várias situações em que isso é válido e que essa é a melhor estratégia. A segunda estratégia é o que a gente chama de UAC for Actions, ou UAC para ações, ou TCPA. O que ela faz? Ela tenta maximizar o número de instalações de usuários que são propensos, que vão completar algum evento que você estipula dentro do jogo. Então, ela não vai entregar o mesmo volume de usuários, mas ela vai entregar o usuário que é mais qualificado, que é o usuário que é mais propenso a completar aquele evento, aquela fase dentro do seu jogo. E o final, que é o que a gente está trabalhando duro para lançar logo, é o UAC for Value, que você não só estipula qual que é o evento que é importante para o seu jogo, você estipula qual que é o valor daquele evento. Se for uma compra, você tiver um catálogo que tenha 10 produtos diferentes, você pode falar, esse produto custa R$1, esse produto custa R$5, esse aqui custa R$10, e a gente recebe esses valores e a gente consegue entender quais são os usuários que tendem a comprar os itens mais caros, os itens que geram mais valor para o jogo, ou que faz compra em maior volume, né, em maior frequência. E aí, com isso, aprendendo isso, a máquina vai entregar mais instalações que geram esse valor dentro do aplicativo maior. Quando a gente olha a TCPA especificamente, que é o produto que está lançado, que a gente recomenda os usuários, os anunciantes usarem, a gente sabe que depois do install tem vários eventos, né? Então, se a gente pegar um game, por exemplo, você poderia setar o teu evento como uma compra, ou então como compartilhar alguma coisa com um amigo ou na mídia social. Então, quando você estipula isso, você fala, eu estou disposto a pagar até R$5 por um usuário que instala e completa o evento. Então, a gente vai traduzir isso em lances que a gente coloca em cada um dos canais, de novo, no Google.com, na Play Store, no YouTube, para poder maximizar o número de usuários que vão instalar e completar o evento, respeitando o custo que você colocou lá, R$5 pelo usuário. A gente testou isso com o Viber. De novo, não é na vertical de games, a gente tem outros exemplos de games, mas esse é um exemplo bem relevante. Viber já é um produto maduro, que já tem uma base de usuários grande. Eles estavam tentando aumentar a base de usuários que são usuários mais engajados, que retêm mais e que realmente usam o produto. Então, eles usaram o UAC for Actions. E, no caso deles, ser mais engajado significa instalar o aplicativo e mandar uma mensagem, ou instalar o aplicativo e fazer uma chamada. Depois que eles usaram o UAC, eles viram uma taxa de retenção 21% maior comparado com o que eles estavam fazendo antes, sem olhar para esses eventos que são eventos mais profundos, né, mais deeper dentro do aplicativo. E, para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre os anúncios, os formatos, os ativos que vocês colocam na campanha. É muito importante que, quando você cria UAC, você tem uma cobertura muito grande desses formatos. Por quê? Porque isso significa que você não vai perder nenhuma oportunidade de mostrar um anúncio para um usuário valioso, porque você não tem o formato do canal que o cara está naquele momento. Então, é muito importante, a gente deixa linhas de texto, imagens, vídeos, HTML5, os playables que a gente falou um pouquinho antes. Então, é muito importante que você coloque todos esses ativos na campanha, para que você não perca essas oportunidades. E aí, só uma pro tip aqui no finalzinho. Muita gente me pergunta quais são os tamanhos que eu tenho que colocar. Se vocês quiserem tirar uma foto, isso também está disponível no nosso Help Center, mas é importante que vocês tenham a cobertura de todos esses tamanhos, de novo, para que a gente não perca a oportunidade de mostrar o anúncio para um usuário valioso. Como é que eu estou? Eu ainda tenho um tempo, mas eu acho que eu já cobri bastante conteúdo aqui. Só para relembrar, a gente começou falando de Machine Learning e como usar Machine Learning para UAC, para User Acquisition. O segundo tópico foram os novos lançamentos que a gente está trabalhando para lançar logo, para lançar no segundo semestre, que vão ajudar a sua estratégia de User Acquisition, fazer os anúncios serem mais relevantes e melhorar a parte de reporting também. A gente falou sobre os VTCs. E agora, no finalzinho, eu dei algumas dicas de como extrair o maior valor possível de UAC. Eu só queria fechar dizendo que eu acho que é um momento incrível para ser um desenvolvedor de jogos.
Eu falei para vocês, esse mercado é um mercado gigantesco, mais de 1 bilhão de usuários, o in-app spend é gigantesco, o crescimento desse in-app spend é muito grande, é muito significativo. E o nosso trabalho no Google é criar as ferramentas que vão ajudar vocês a criar os jogos a criar jogos cada vez melhores e também ajudar com a parte de user acquisition, né, que foi o tópico da apresentação. Eu espero que vocês aproveitem o resto do Big. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, gente. Queria agradecer a presença do palestrante, queria agradecer a presença de vocês. Quem quiser sentar aqui, né, você pode conversar com o pessoal que tiver perguntas aí para você. Obrigado, gente. Daqui a pouco a gente tem mais palestra aqui no Big Festival. Valeu. Because I'm happy. Clap along if you feel